métodos naturais, tá? Então a gente tem o Billings e tem esses outros que eu nem ouso pronunciar o nome que eu não sei falar. Diga lá, o que é cada um, como é que faz, dá pra fazer, qualquer mulher pode fazer. Ele tem um curso disso, né? Tem alguns cursos sobre método natural. Lá na minha página a gente tem a oportunidade das interessadas se inscreverem para participar, com toda a assistência necessária, inclusive, porque exige um acompanhamento. Esse é o único requisito necessário, mas depois que aquela mulher aprende, vai para a vida inteira. Ninguém rouba esse conhecimento dela mais, né? Mas os métodos naturais, na verdade, é curioso. Vou começar contando uma história interessante, de que aquilo que a gente acha que é muito difícil, a gente já vê em civilizações antigas, milenares. Na África, por exemplo, quando a gente vai pesquisar no passado, alguns povos na África, muito antigamente, milhares de anos atrás, e se viu que naqueles rituais de apresentação das meninas que começavam a menstruar, uma das partes desses rituais era ensinar para as meninas sinais de fertilidade no corpo. E a gente acha que a gente está evoluindo, tirando isso, que era um conhecimento ancestral, e que agora a gente faz questão de destruir, né? Atropelar com a pílula. Então, esse conhecimento, que deveria ser tão óbvio, que a gente deveria aprender lá na 4ª série, o que é isso, né? 4ª, 5ª série, hoje em dia virou uma coisa muito difícil da gente entender. Por quê? Porque ninguém sabe o que é um ciclo menstrual. Você pergunta para a maior parte das mulheres hoje em dia, quando é que começa a tua menstruação? Não sabe. Quantos dias dura o seu ciclo menstrual? Aí eu sempre pergunto assim de propósito, eu não falo direto para as minhas pacientes o que eu quero que ela me responda com isso. A maioria diz assim, 5 a 7 dias. Eu falei, não. Eu não estou perguntando quantos dias dura a sua menstruação. Eu estou perguntando o seu ciclo. Não sei. Quando é que foi a sua última menstruação? Não sei. Então assim, isso deveria ser uma coisa óbvia e simples. O método natural é a coisa mais fácil de fazer no mundo. Você não consegue fazer, e parece difícil no começo, porque você nunca foi acostumada a ver isso. A Lara falou, né? Depois que ela começou a ver isso todo dia, se repetindo, isso fica intuitivo. Quem aprende método natural não consegue deixar de fazer nunca mais. Nem quando não quer. Porque hoje em dia, eu e minha esposa, por exemplo, a gente não se atenta mais a isso. Né? Porque antigamente ainda rolava um certo medinho de engravidar em algumas fases da vida. Hoje em dia não tem mais esse negócio. Então assim, mas não tem como fugir. A minha esposa sabe. E eu gosto de saber muito, porque eu sei quando ela tá de TPM. Então, assim... Olha que saudável. É a melhor coisa do mundo, né? Você não catucar a onça com vara curta, porque você fala, cara, eu sei que não é comigo. Exatamente. Isso evita briga no casamento. Isso ensina o casal a expressar outras formas de amor quando a gente sabe que não pode ter filhos e a fertilidade chegou. É uma semana. Se você não resiste a uma semana de possibilidade de engravidar, espaçando as relações sexuais no seu casamento, tem alguma coisa muito errada com você, não com o método. E aí você começa aquele processo de examinar o casal, de fato, e não o método em si. Mas o método natural nada mais é do que uma ferramenta milenar que foi aprimorada, né, para a mulher e o marido entenderem como é que funciona a sua fertilidade. O ciclo menstrual nada mais é do que uma sucessão de ondas hormonais finamente orquestradas para que o corpo permita que a mulher engravide. Claro que as outras repercussões todas que a gente falou estão envolvidas, né, como um desdobramento. Mas pensando em fertilidade, é isso. Um ciclo de hormônios, começa com estrogênio, depois ovula, vem a progesterona. Por picos hormonais específicos, perfeitamente sincronizados, aquele folículo cresce dentro do ovário e ele rompe e libera um óvulo. Esse ciclo hormonal dá sinais indiretos no corpo da mulher de qual hormônio está predominando ali. Então a mulher, no momento em que o ovário está, entre aspas, em repouso e ainda não está se preparando para ovular, essa mulher percebe no seu ciclo, no seu dia a dia, uma sensação específica na vulva. Seja de uma secura ou ausência de muco, a uma sensação de uma certa umidade, às vezes, com o muco que é sempre igual. A partir de um determinado momento, quando o ovário começa a ser ativado para recrutar folículos para ovular, o colo do útero, que é aquele lugar onde a mulher colhe o preventivo, que ela pega aquele muco e bota na lâmina, aquilo ali é o muco que ela vê do lado de fora. E esse muco é como um portão de entrada para o espermatozoide subir ou não. Então, o corpo que começou a subir o estrogênio, o ovário que começou a produzir o estrogênio, com a finalidade de liberar o óvulo, ele já espertamente muda o portão de entrada, muda o colo do útero e muda o muco que ele produz. E esse muco que antes era infértil,
e que não deixava o espermatozoide passar, agora ele começa a formar canais microscópicos dentro dos quais o espermatozoide consegue nadar e se abrigar da acidez vaginal, que é extremamente lesiva ao espermatozoide. Por que no período de infertilidade, em que não tem muco fértil, a mulher não engravida? Porque o espermatozoide, primeiro que não tem o óvulo vivo lá na trompa esperando, e segundo que o espermatozoide que não consegue entrar nesse muco, que está fechado, com os canais fechados, ele está exposto à acidez vaginal. E ele morre em minutos a horas. Então tem muita gente que me pergunta assim, e se eu tiver uma relação sexual hoje com meu muco infértil e amanhã eu começar a ter muco fértil? O espermatozoide já morreu. Horas depois daquela relação, ele não vai durar até o começo do dia seguinte, se vier uma fertilidade. Diferente disso, quando o estrogênio sobe e a mulher percebe, quando ela é ensinada, ela percebe que o muco mudou e a sensação mudou, quando há essa mudança, o espermatozoide já sobrevive ali por até 5 dias. O que significa que a relação no começo do período fértil pode gerar uma gravidez até 5 dias depois. Então, se ela percebe o ponto de mudança e o último dia de sensação de fertilidade, dentro de uma escala de progressão, porque o estrogênio vai subindo, o muco vai ficando cada vez mais lubrificante, até um dia ápice, que a gente chama. Se ela percebe esse ponto de mudança até o último dia de sensação de fertilidade, ela consegue entender que esse dia aqui, para 80% das mulheres, isso por estudos laboratoriais já se viu, que o dia ápice, ele guarda uma cronologia de ser o dia da ovulação para 80% das mulheres. Quem não ovula no dia ápice, ovula nos 2 dias seguintes, e o óvulo tem 24 horas de vida. Com esse conceito simples, básico, a gente já consegue entender que do momento em que o muco muda até 3 dias depois do dia ápice é o período que essa mulher pode engravidar. Fora disso, não tem óvulo vivo e nem espermatozoide vivo podendo se encontrar. O que significa que se ela pratica abstinência periódica nesse período, o casal pratica, não há possibilidade de gravidez. Zero. Resta a gente passar por um processo de instrução para reconhecer isso, através da metodologia do Billings ou do Creighton. É simples. Esse processo de instrução dura algumas horas de aula, 15 dias de anotação no gráfico, uma correção pelo instrutor, e essa mulher está livre para praticar esse método para o resto da vida. Dá para fazer próximo da menopausa? Dá. Dá para fazer nos primeiros anos de menstruação de uma jovem? Dá. Dá para fazer na amamentação? Dá. Não muda. Dá para fazer com quem tem síndrome dos ovários policísticos? Dá. Por quê? Quando a ovulação some, a fertilidade some. As sensações e as regras do método não mudam. O que muda é a dinâmica da mulher. Ela percebe e ela muda a prática dela de acordo com o período da vida. Mas essas regras que você está comentando vale para todos esses métodos? Ou isso é o Billings, por exemplo? Só para a gente categorizar qual que é essa diferença. A diferença é pequena. É muito sutil. É muito sutil. É como faz a anotação. Entendi. Um cola um adesivinho, outro... Só que os conceitos de vida do espermatozoide, vida do óvulo, muco, etc. são iguais. Sim. O que muda é a didática. Entendi. Sabe? Então, todos eles funcionam... igual, tem eficácia igual. Eficácia igual. E essa eficácia, ela aumenta quanto mais o casal cumpre as regras. Chegando a 99% em alguns estudos. 99% Ou seja, é a eficácia ele não é menos eficaz do que... Exato, do que outros métodos. Assim, qual é a eficácia da camisinha? 87%. Qual a eficácia... 87%? Eu achei que era mais. Qual a eficácia da pílula no uso real? 93%. CNTP. Nos estudos de método natural, do Billings especificamente, isso pode variar muito de acordo com o rigor com que se trabalha. Sabe qual foi a população que atingiu 99% de eficácia do MOB? Isso foi nos anos 90. Que inclusive atualizou a eficácia do MOB e viu a mesma coisa. Foi com a população chinesa, na época de política de controle de natalidade, porque a galera tinha medo do que poderia acontecer se engravidasse. Então, tava em dia. Então, a galera foi na manha, lá na China, e testou com aqueles casais, porque falou assim, essa galera vai ser disciplinada. E o índice, a eficácia do método foi lá em cima. Então, é uma coisa que é muito intuitiva. Se você usar direitinho, funciona. Né? E o Natural Cycles, por exemplo, é um aplicativo de celular que você assina. Esse você assina no cartão de crédito. Você compra o termômetro da marca pelo próprio aplicativo. A empresa que é dona da tecnologia manda o termômetro para sua casa, vem dos Estados Unidos. Demora, 15 a 20 dias para chegar. E eles têm um modelo estatístico, preditivo. Eles rastrearam 180 mil ciclos de 15 mil mulheres e viram que esses mesmos hormônios que mexem com o muco,
eles mexem com a temperatura da mulher. Ajustam o termostato dela. Então, essa mulher, quando ela não está ovulando, antes dela ovular, ela tem uma curva de temperatura. E depois que ela ovula, ele muda. E isso é previsível e é igual para todas as mulheres. Não é que toda mulher tem a mesma temperatura, mas o ritmo é igual. Sim. O que significa A que mudança, né? Exato. Se você desenvolve um modelo preditivo, com a temperatura do começo do ciclo, a inteligência artificial do negócio já te diz que dia que você deve ovular. Quando a temperatura sobe por efeito da progesterona, que só existe depois que ovula, ele confirma a ovulação e te diz que você deve menstruar no dia tal. E o bicho acerta. Qual é a eficácia? 93% a 98%. Qual é a eficácia da pílula? 93% a 98%. Não tem motivo. Só que sem desenvolver trombose, Sem zero efeito riscos colateral. cardíacos. Mas tem um problema. Sem dar dinheiro pra indústria Sem dar dinheiro. farmacêutica. Chatielen. É. E não patrocina ninguém, né? Que não patrocina.